Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Podem se assentar também, por gentileza. Glória a Deus. Nós tornaremos ao texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Tornaremos ao tema desse encontro, capítulo de número 16, versículo de número 13. Quantos irmãos localizam, eu quero externar a minha gratidão a Deus por poder estar aqui com os irmãos, servindo a Deus em comunhão, podendo tributar a Deus louvores nessa noite. Grato pela oportunidade que a mim foi confiada de estar aqui. Grato aos pastores desse ministério. Muito obrigado ao presidente, pastor local, os demais pastores que aqui estão, toda a igreja. Fica aqui a minha palavra de gratidão. Bruno, obrigado pelo contato, pelo carinho. Deus abençoe a sua vida de forma contínua. Quero também aproveitar a ocasião, irmãos, e justificar a ausência da minha esposa. Não é costume nosso sair sozinhos para atender compromissos ministeriais. A minha esposa sofre desse problema de diabetes e essa semana foi uma semana de luta travada e ela não se encontra bem de saúde. E por essa razão eu preferi que ela pudesse ficar em casa repousando, estar com a minha filha. Minha filha é técnica de enfermagem, está ali cuidando dela. Então eu achei por bem deixá-la em casa. Eu quero aqui então justificar a ausência da minha esposa. Amém, pastor? Sou pastor, irmãos, de igreja, não sou pregador itinerante, aventureiro. Eu sou pastor no Ministério do Belém. Estou há 22 anos congregando no Ministério do Belém. Não sou forasteiro, não sou pregador sem pastor, não sou pregador sem igreja. Eu tenho igreja, tenho pastor. E é importante a gente frisar isso aí, por causa das muitas questões que andam acontecendo no cenário atual. Então é importante deixar claro para a igreja que nós temos uma origem, temos uma casa, temos pastor, né? Estamos debaixo de uma liderança espiritual. Graças a Deus por isso. E eu quero aqui, debaixo de muito temor e tremor, pregar a palavra pura como ela é e entregar aqui aquilo que Deus me deu ordem para falar ao coração dos irmãos. Parabéns a todos os varões, as vozes masculinas do ministério. Que Deus em Cristo siga usando vocês de forma poderosa para a edificação da igreja. Queridos, o texto está escrito: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Quantos podem dizer amém por isso? Quando nós debruçamos sobre as cartas pastorais de Paulo, é importante lembrarmos quem é agora esse que expressa uma preocupação paternal com a igreja e traz consigo uma fala pastoral. Nessa feita, não podemos fugir da biografia desse escritor que vai aparecer no cenário da obra de Deus, quando ele teve aquele encontro tão inesperado ao caminho de Damasco, quando ele ainda era o Saulo, o perigoso, o perseguidor, aquele que de fato gostava de silenciar os cultos dos irmãos que professavam a fé em Cristo Jesus. Ele era aquele que portava consigo a autoridade na caneta, pois ele também carregava uma forte influência dentro do sistema político e religioso da época. Esse Saulo, antes de encontrar com a maior resistência de todas, chamada Jesus, ele deu trabalho para os irmãos. Ele perseguiu os nossos irmãos e, como bem conhecemos a sua trajetória, Saulo participou da primeira execução de um dos maiores diáconos já escritos na história. Estevão, por sua vez, foi sentenciado e executado em praça pública, e Saulo estava ali participando da execução. Até que então, Saulo não estava longe do radar de Deus. Ele estava já na mira de Deus e Deus o encontraria. Interessante pensarmos, irmãos, que Deus é o único interessado em reciclar as peças ruins nessa terra. Se o sonoplasta conseguir me dar um pouquinho de retorno aqui, só para nós não ficar sem voz daqui a pouco.
Aí é importante pensarmos que dentro da situação com que Saulo se encontrava, depois de terminar alguns cultos, silenciar alguns irmãos, de perseguir alguns, parte da igreja do Senhor, a Bíblia diz que dado um dia ele está com um documento em mãos, ele participa do concílio e eles decidem fechar mais um culto. Ele decide então silenciar mais um culto de adoração. E nesse dia ele vai seguindo com a carta em seu alforje, e ele montado naquele cavalo, como conhecemos bem. A igreja do primeiro século já estava em movimento, irmãos. Saulo, quando vai aparecer, ele vai aparecer, porém a igreja já estava em movimento, porque a igreja nasceu debaixo do cumprimento da promessa que Joel havia predito 850 anos antes, sobre a efusão do Espírito. Jesus foi assunto ao céu, e no capítulo de número 1, versículo de número 8, que Lucas escreve em Atos, Lucas escreve dizendo que o Espírito de Deus desceria, se apoderaria dos homens, encheria os homens de habilidade e capacitação do céu para militar na obra de Deus. É por isso que eu gosto de pensar nessas coisas, porque só consegue militar na obra de Deus quem realmente já entendeu as coisas espirituais. Não dá para militar no que é espiritual vivendo carne. Não dá para militar no que é espiritual vivendo no natural. E aí, quando o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja, capítulo 2, versículo de número 1, Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer que enquanto os irmãos estavam aguardando a promessa, a Bíblia diz, estavam reunidos no mesmo lugar. O que chama a atenção, irmãos, é que eles estavam unidos no mesmo lugar. Eles não estavam só perto uns dos outros, eles estavam concordantemente no mesmo lugar. Não havia distinção, não havia separação de ideia ou classe social e posição. Eles estavam concordantemente no mesmo lugar. Quando a Bíblia diz que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Olha que coisa, aleluia. Então a igreja já estava em movimento. Enquanto Saulo estava perseguindo, a igreja estava em movimento. Irmãos, tudo vem na contramão dos homens. Primeiro, Jesus não escolheu o poliglota da época e um PhD de divindade e um professor de teologia para ser o pastor da igreja. Ele vai lá na praia, ele vai dentre os improváveis e escolhe um homem pescador de peixe para ser o pastor da igreja. Que loucura, não? Que loucura, não, irmãos? Imagina na perspectiva humana da atualidade, onde a vaidade da acadêmica tem tomado conta de muitos, onde a vaidade da posição tem tomado conta de muitos, em que muitos estão fitados em seus canudos, em suas credenciais. Vem Jesus, escolhe um pescador de peixe para apacentar os PhDs da letra. Que coisa, não, queridos? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Aí, irmãos, percebam que a igreja estando em movimento, a pregação da palavra genuína estava acontecendo, porque tudo acontece por meio da palavra. A palavra é que move o ambiente, a palavra é que restaura a vida, a palavra é que alimenta, a palavra é que levanta, a palavra é que alimenta, a palavra é que move, a palavra é que restaura, a palavra é que levanta, a palavra é que abre porta, a palavra é que dissipa o mal. A palavra estava sendo pregada, irmãos. Perceba que nessa época não tinha implantado na igreja coaches. Posso pregar ou não, irmãos? Perceba que nessa época a igreja estava pura. Não tinha mistura na igreja, não tinha treinamento nos altares.
A gente vai falar um pouquinho aqui, irmãos. Porque quando a gente sai de casa para um culto igual esse, a gente vem para o tudo ou nada. Eu tenho uma agenda para atender amanhã, mas eu não sei se vai dar tempo de atender ela amanhã. Possa ser que essa seja a minha última agenda. Mas se dependendo do que Deus tiver para mim amanhã ou depois, eu vou entregar tudo que eu posso hoje nesse culto, porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Então, se no Kairos de Deus não existir amanhã para mim, vai ser tudo ou nada nesse culto, e eu vou entregar tudo nesse altar. Então a palavra estava sendo pregada. Pastor da igreja genuinamente pregando, e percebe que ele não recebe a autorização do governo para pregar. Ele recebe do próprio Cristo. Quando Cristo olha para ele um dia e diz assim: ô Pedro, eu olhei para você, gostei de você, sei que você vai me negar, sei que você vai dar mancada, mas eu gostei de você, eu amei a sua vida, e eu não quero mais te ver pescando peixe, não quero pegando tilápia, não quero pegando cascudo, não quero mais pegando traíra aqui, eu quero você pescando homens, e é em você que eu vou edificar a minha igreja. É quando Jesus olha para ele, Jesus chama ele de Petra. Petra traduzido é o fragmento, pedaço da rocha, ele é a pedra. E olha para você ver, ele é um pedaço da rocha. Jesus é a rocha, é a pedra de esquina. E quando ele olha para Pedro e chama Pedro de Petra, ele diz: você é o pedaço que sai de mim. Sobre você eu vou edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E aí Jesus vai lecioná-lo para ser o pastor da igreja. Irmão, isso aqui que a gente precisa ficar atento. Quem dá pastor para a igreja é Deus. Oh, ainda bem que a irmã falou amém. Quem dá pastor para a igreja é Jesus. Jeremias capítulo 3 versículo 15, o próprio Deus falou com ele: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com sabedoria e inteligência. É Deus dizendo: quem dá pastor sou eu. Ministério não se compra com dízimo. Ai, ai, ai. Não acaba glória não, irmão, que é Bíblia só. Não dá para forjar obreiros, pastores com esquema humano. Quem levanta obreiros continua sendo Jesus. Tem que ter chamada de Deus, irmão. Não dá para ocupar o lugar errado sem ter chamada, irmão. É o que Jesus falou com Pedro: Pedro, eu avistei muitos barcos, dentre os muitos eu vi o seu, e o seu eu decidi entrar nele, e entrando no teu barco, eu consolidei a tua chamada. A tua chamada, Pedro, está comigo. A tua chamada está na minha mão, Pedro. E a partir de agora você não vai ficar jogando rede aqui. Pela tua boca, Pedro, eu vou utilizar de bondade com os homens, e tu serás um pescador de homens, Pedro. A igreja nasce. A igreja nasce, tudo bem. Pedro vai assumir a gestão da igreja do primeiro século quando ela nasce. Não nasce num número tão expressivo. A Bíblia diz que ela nasce pautada em quase 120. Não tem exatidão no texto falando que era 120. Era quase 120 crentes que de repente, orando, Deus cumpre a promessa. A promessa vai começar a gerar resultados. E isso vai gerar nos irmãos mudanças comportamentais. Primeiro, porque quando o Espírito desce, não desce só para falar em mistério. Quando o Espírito desce na igreja, não desce só para rodopiar, não desce só para colocar a mão na cabeça, não desce só para ficar soprando o microfone. Quando o Espírito desce, não desce só para rodar paletó. Quando o Espírito desce, não desce só para rodar lenço. Quando o Espírito desce, não desce só para jogar água na cabeça de ninguém. O Espírito desce para encher a igreja de capacidade, de inteligência e estratégia do reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Quando o texto diz que o Espírito desce, movimenta a casa, transforma os irmãos
Por sua vez, os irmãos cheios de habilidades, eles não vão ousar. Olha isso aqui, irmão. Lições do texto. Quando eles foram cheios, eles não vão ousar fazer o que querem. Primeiro, porque é constituída uma liderança, hierarquia se estabelece. Pedro, já sendo empossado como pastor da igreja, ele é quem vai assumir a responsabilidade de pregar ao povo. E ele não vai só pregar, ele vai ensinar a igreja, de maneira que a sua pregação é dotada de ensinamentos que surgiu no coração do povo o desejo contínuo de não sair dos cultos. Capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que perseveravam unânimes todos os dias no templo, na doutrina dos apóstolos. Essa expressão, quando Lucas escreveu, Lucas colocou como primeiro pilar sustentáculo da igreja: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lucas não escreveu acerca de questões culturais, transitórias e locais, que é a vestimenta, porque toda vez que se fala de doutrina, alguns que não conhecem bem sobre o que é doutrina, relacionam doutrina com roupas, com badulaques, com questões de usos e costumes, mas não tem nada a ver. A palavra doutrina, como nós conhecemos bem, ela no seu original significa ensinamento. Então, traduzido, significa: e perseveravam unânimes na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Significa que o povo estava amando ouvir palavra de Deus. Significa que quanto mais o pastor pregava, mais eles tinham desejo de estar no culto. Aqui lá vai para quem não gosta de culto de ensinamento. Quanto mais se ensinava, mais o povo tinha desejo de vir ouvir e aprender a palavra. Aí, irmãos, olha só que interessante. Eu estou contextualizando para nós chegar até Paulo. Paulo não nasceu monstro grandão. Paulo não surgiu no evangelho sendo dono de igrejas. Paulo não surgiu no evangelho sendo pastor de igreja, sendo escritor de cartas. É partindo do princípio da igreja primitiva é que nós encontraremos primeiro um pastor comprometido em ensinar as ovelhas a Bíblia. Fato é que o resultado não foi outro quando ele prega o primeiro sermão para a igreja. Qual foi o primeiro resultado? Quando ele prega, ele não prega nenhum tipo de mensagem de autoajuda, dizendo que nós somos os lindinhos de Deus, os queridinhos de Jesus, os pupilos do Senhor, o ponto fraco de Deus. Não, ele não prega nada disso. A mensagem de Pedro é: arrependei-vos urgentemente. Se vocês querem viver a plenitude do evangelho, o caminho é o arrependimento. E aí, irmãos, a mensagem vai surtir efeito. Essas coisas nos encorajam, porque enquanto muita gente está com medo de pregar o que a Bíblia contém, que é a verdade que confronta os homens, Jesus vai continuar levantando homens improváveis para pregar o que a Bíblia tem, e continua transformando vidas, mudando histórias, restaurando famílias, trazendo para a igreja o verdadeiro avivamento pela palavra. Quando ele prega, pastor, interessante é que quase 3.000 almas aceitam a Cristo, aceitam a fé cristã. Quase 3.000. Ouvindo um pescador pregar? Que coisa, não, irmãos? Porque hoje em dia o povo está levado, onde tem um famoso, está lotado de gente, né? Aonde tem um pregador da mídia, sempre tem um povão reunido, né? Mas Jesus foi lá, iniciou a igreja, foi com um pescador e disse assim: prega aí, meu filho. Prega, fala quem eu sou, conta para eles quem eu sou, porque você esteve comigo.
Só pode falar com propriedade aqui nessa feita, a escrita é quem já esteve com ele. Olha Pedro chegando no cenário. Aí ele prega, quase 3.000 chega. Os quase 120 que iniciou a igreja, eles estão ali organizando o culto. Oh glória! Há os que gostam só de adorar, mas há os que gostam de preparar o ambiente para Jesus chegar. A consciência dos quase 120 que iniciaram a igreja não tinha ciúme. Meu Deus. Não, eu cavei o poço e eu vou entregar essa mensagem aqui. Não teve ciúme besta quando os 3.000 chegaram. Não, ninguém tinha medo de perder espaço, perder cargo, porque o prazer de quem estava congregando era de ver as almas chegando, se aproximando e dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não tinha briga. Não tinha briga, porque aqui já tem o baterista oficial, aqui já tem o tocador oficial, aqui quem toca é fulano. Tinha espaço para todo mundo. Quase 3.000 almas chegou, irmão, e o negócio foi crescendo de maneira que, olha isso aqui, irmão, por isso que a gente tem que entender que nem sempre Deus vai ficar inclinado para um trabalho quantitativo. Deus vai olhar e vai receber um trabalho qualitativo. A qualidade dos quase 120 abrigou os quase 3.000 que chegaram, porque quando as quase 3.000 almas chegaram, havia uma organização no culto, havia uma reverência no culto, havia uma adoração pura no culto. A adoração era: ninguém está aqui para se aparecer, nós estamos aqui para adorar a Jesus, para cantar louvores a Ele, para tributar louvores a Ele. Pode chegar que tem lugar para mais adorador. Aí o culto acontece. Daí a pouco vai ter o segundo culto. Pedro, por sua vez, a mensagem queimando no seu coração. Pedro não vai parar de pregar, porque foi esse o chamado que Jesus lhe entregou. Aí acontece o segundo culto. Diz a Bíblia que na segunda mensagem de Pedro, uma igreja que nasce com quase 120, agora está com quase 3.000 almas chegadas. Daí a pouco o segundo culto, agrega-se quase 5.000 almas para a glória de... Que isso? Vamos fazer uma matemática rapidinho, básica aí, sem contar muito, irmão. Uma igreja que nasceu com quase 120, agora está com praticamente 8.000 membros. É brinquedo ou não? Isso prova o quanto quem estava ali estava comprometido, envolvido com a obra de Deus, sem querer destaque, sem querer se aparecer. Eles estavam dizendo: aqui nós somos um corpo só, aqui é família, e família não tem confusão para adoração. A gente levanta a mão e adora, independente de quem está cantando, independente de quem está pregando, independente de quem está tocando, nós levantamos a mão para adorar a Deus. Oh glória, oh glória. Deixa eu ver se tem na nave da igreja adorador aqui. Deixa eu ver se você tem coragem de levantar a mão para dizer aos céus: eu vim para adorar a Jesus. Ô irmão, o congresso cria uma expectativa mesmo, eu sei. Né, pastor? Congresso cria expectativa, a gente fica apreensivo. A gente fica tão apreensivo que a gente deixa de adorar. A gente fica meio que travado pensando que agora, o que vai acontecer no próximo capítulo? Meu Deus, e agora será que vai... Baixa a guarda, irmão. Se desarma,
Você está na presença de Jesus. Aqui não é cinema, não tem estrela, não tem famoso. Aqui é lugar para nós adorar a Deus. 8.000 almas se achegam. Deixa eu continuar pregando para chegar no tema. Pois bem, chega-se às 8.000 almas, está ali tudo acontecendo. Lucas escreve em Atos que os 4 pilares, os tentáculos da igreja, serão firmados nesse capítulo 2, versículo 42 a seguir. De maneira que ele fala sobre os 4 pilares, que é a doutrina dos apóstolos, a coinonia, a comunhão, que é a coinonia, o partir do pão e as orações. Ele sustenta esses 4 pilares e a igreja vai crescendo. E a igreja crescendo, sendo discipulada, no capítulo 9 de Atos, a igreja iria passar pela diáspora, porque no capítulo de número 1, Jesus falou que eles seriam testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Confins da terra seria o período da perseguição, que eles seriam dispersos para todas as regiões, e aí o evangelho começaria a ser pregado, implantado nas regiões, quer seja da Ásia Menor, quer seja parte da Europa, e aí o evangelho seria então expandido quando acontecesse a diáspora. E aí no capítulo de número 9, o Saulo, que estava perseguindo a igreja por causa do crescimento, no capítulo 3, João e Pedro cura o homem entra curado dentro do templo. No capítulo 4, a mesa diretora da cúpula religiosa, parte do governo, vai ficar incomodada com Pedro e João, porque eles oraram e curaram um camarada na Porta Formosa, e eles vão perseguir o pastor da igreja. A Bíblia diz no capítulo 4 que eles buscaram ocasião contra o pastor da igreja, prenderam o pastor da igreja, e o pastor da igreja, estando lá no presídio, ele ficou tranquilo, porque sabia que era parte do projeto de... projeto de Deus, irmão. O evangelho é isso. Ele não vai trazer a nossa vida para um cenário hollywoodiano. O evangelho é luta, é sofrimento, é perca. A matemática de Deus, quem vai entender isso aqui agora vai dar glória. A matemática de Deus é diferente da nossa, porque na nossa matemática nós só queremos ganhar, só queremos lucro, só queremos sucesso. Mas a matemática de Deus não. Você precisa perder para ganhar. Você precisa descer para subir. Por isso que eu estou dizendo, irmão, nós estamos vivendo um período de polarização do evangelho. Estão polarizando porque estão dizendo que a gente não pode sofrer, sentir dor, a gente não pode ter perca, a gente só tem que ter lucro, o crente tem que ser só abençoado. É um evangelho fraquinho que estão pregando por aí, irmão, que os crentes não podem passar por sofrimento. Que se o crente perder alguma coisa é porque ele está em pecado. Olha que evangelho fraco. É olhar para a Bíblia no Novo e no Antigo Testamento. A matemática de Deus com o homem sempre é essa: você vai perder para ganhar. Se você perder aqui, fica tranquilo, lá na frente você vai ter 100 vezes mais. Então, quando a Bíblia diz que eles foram caçados pelo Sinédrio, o mesmo, irmão, a mesma cúpula que estava presente quando Jesus foi preso, sentenciado e morto lá no Sinédrio, é a mesma que agora vai caçar a carteirinha de pastor de Pedro, porque Pedro orou e o cara foi curado. Eles agora desprenda esses 2 caras que estão indo orar lá no templo. Por quê? Porque esses camaradas estão curando aí. Tinha um cara lá que levantou, ele estava coxo lá na porta do templo, já tinha 40 anos. Esse cara num culto passou lá, sem mágica nenhuma, sem varinha de condão, sem ogdar, sem oferenda, sem pagar despacho. Ele chegou e só liberou uma palavra. Glória a Deus.
É por isso que eu estou dizendo, irmão, o poder da palavra. A palavra vale muito mais do que qualquer coisa em um culto. O poder da palavra, porque quando ele passa e olha o homem, ele não vai falar com ele assim: ó, irmão, eu vou falar um trem para você. Se você for lá no médico, procurar o médico vai te dar um diagnóstico. Ele vai te dar um diagnóstico lá. O ortopedista vai falar que seus pés estão atrofiados, sua perna não vai mexer, não. Pedro olhou para ele e disse assim: olha para nós aqui. Irmão, olha para nós, olha o que ele diz: eu não tenho o que você está pedindo, paliativo. O que você está pedindo é dinheiro, é dracma, é um estáter, e isso vai passar. Eu não tenho o que você está pedindo, temporário, mas eu tenho o que você precisa para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas o texto não diz que foi só a palavra. Ele libera a palavra, mas vai estender a mão para ele. Que coisa, não, igreja? Às vezes tem situações que Deus nos faz ir que não é só a palavra. A gente fala, libera a palavra, os céus concordam, mas uma ação nossa precisa acontecer. Porque o anjo não vai descer para fazer. Não vai. Deus não vai descer lá para fazer. Ele vai te usar como instrumento para liberar a palavra, o poder da verbalização, mas a ação de levantar o homem para que os tornozelos se firmassem pelo poder da palavra estava com Pedro. Ele libera a palavra, mas tem a ação de pegar na mão dele e falar: levanta, firma os tornozelos, porque você está curado. Aí a Bíblia diz que a perseguição começa aí, achando que a igreja vai ficar só para lá e para cá e não vai acontecer nada. No Brasil está gostosinho, né, irmão? Famoso para lá e para cá. Gente famosa para lá e para cá nos altares. Muitas filosofias surgindo. Muitas ideias de homens surgindo. E Deus lá do trono olhando para nós aqui na terra. Muitos lugares por aí passando por privações da mensagem. Outros lugares, os preletores mudando a mensagem para agradar o público, para ganhar seguidores, engajamento na rede social, para aumentar a sua rede na fanpage, para aumentar os seus ganhos no TikTok. Estão mudando a mensagem de Deus. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: Deus nos levantou como homens de valor para pregar as Escrituras. Olha a palavra, eu vou seguindo. Eu tenho uns minutos ali ainda, irmão. Vamos discorrendo dentro da Bíblia. Aí a Bíblia diz que a perseguição acontece. O pastor está preso. A igreja não vai fazer outra coisa. Olha como é importante, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Que essa igreja vai ter mudanças comportamentais gritantes que vai impactar uma sociedade. Pensando dentro da mente de alguns que são aproveitadores da desgraça alheia, talvez essa igreja utilizaria a oportunidade da prisão do pastor para mudar a liturgia, para mudar as mensagens, para mudar as pregações, para mudar as estratégias. Só que quando o pastor vai preso, a Bíblia diz que o povo fazia contínua oração a Deus. A oração, a oração não era: vamos agora arrebentar a boca do balão, Deus. O pastor está preso, deixa ele lá, Senhor. Deixa com nós agora que a gente vai arrebentar. Não, a oração foi contristada dizendo: solta o pastor, Senhor. Solta o nosso pastor, Jesus. Vai lá naquela cadeia, Jesus, solta ele, porque nós estamos com saudade de ouvir a mensagem do Senhor. A Bíblia diz que o anjo vai lá, irmão. Me permita conjecturar com você. Irmãos, a Bíblia não diz, mas me permite conjecturar
que quando o anjo visita o pastor Pedro na prisão, eu não sei se era alegria para uns ou tristeza para outros, mas Jesus foi lá para tirar ele da prisão. Fica não. É Jesus dizendo: vai ficar aí não, Pedro. É coisa rápida, é só para eles saberem que a minha palavra ainda tem poder sobre a face da terra. A Bíblia diz que eles buscaram ocasião para mantê-lo preso até o outro dia, para sentenciá-lo e matá-lo, porém não encontraram ocasião contra ele, até que eles se reuniram e falaram: gente, não tem como manter esse cara preso, esse camarada não tem crime aqui. Se a gente olhar no estatuto, no código penal, Pedro não fez nada que fere o código penal. Aí vem a justificação, Cristo. Mas, irmãos, a promotoria de acusação estava reunida para derrubar Pedro, para matar Pedro, para Pedro não pregar, não orar por mais ninguém. Mas a Bíblia diz que eles tiveram que soltar o pastor. Soltando o pastor, a igreja continua em movimento. Olhe para cá, irmãos. Aí a Bíblia diz que Pedro vai viver a experiência da revelação com Ananias e Safira. Lembra dessa ocasião do culto, irmão? Ai, essa experiência é difícil alguém pregar, né, pastor? Falar sobre ela, né? Eles tentaram enganar o Senhor com a oferta, a contribuição, e deu no que deu um problema danado. Mas isso aí é coisa para o pastor da igreja. Eu não sou pastor local, eu não entro nesse assunto de contribuições da igreja. Eu vim pregar. Aí o texto diz que Pedro vai passando pelas experiências, mas no capítulo de número 9, a Bíblia diz que lá vai o Saulão, o maluco, o virado num Satanás cheio de demônio, para fechar mais um culto. Nesse dia vai dar ruim para Saulo. A Bíblia diz que lá vai ele com um cavalão, e ele indo a caminho de mais um culto. A Bíblia diz que a caminho de Damasco, Jesus vai aparecer para Saulo. Oh, irmão, o cara que tinha dupla cidadania, o cara que cresceu aos pés de Gamaliel, o cara que tinha passaporte para viajar para todos os lugares, que era instruído em letras, que ninguém era como Saulo por causa da sua conexão com Gamaliel. Mas agora a Bíblia diz que Jesus se revela para ele, e agora vai cair canudo, vai cair passaporte, vai cair conhecimento, vai cair tudo. Vai cair tudo, irmão. Porque quem aparece para ele é Jesus, e Jesus veio até ele, ele cai prostrado, a Bíblia diz. Quando ele cai prostrado, ele cai sem visão física, sem enxergar fisicamente. Logo, ele será levado para o endereço cuja Bíblia diz que é rua chamada direita. Esse foi o endereço que levaram Saulo. Depois que ele teve aquele diálogo com Jesus, Jesus falou com ele: ô Saulo, por que você está perseguindo tanto o meu povo? Ele diz: mas quem é o seu povo? Quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o Senhor, meu filho. Hã? Eu sou quem você não esperava encontrar, né, Saulo? Transliterando para nós aqui, Jesus falaria com ele: eu sou quem você não imaginava encontrar no teu caminho, né, Saulão? Mas chegou tua vez, Saulo. Você fez até aqui. Você andou do seu jeito até aqui. Aqui já vai para alguém essa mensagem. Você fez do seu jeito até aqui. Você falou o que quis até aqui. Você andou sobre os seus caminhos até aqui. Aí Jesus libera a palavra dizendo: a partir de hoje, Saulo, não é mais do jeito que você quer, Saulo. A partir de hoje você não vai aonde quer, não anda com quem quer, não fala o que quer. A partir de hoje eu vou tomar você para mim. Aí a Bíblia diz que ele vai para o endereço.
Aí chega lá no endereço, ele vai deitar. Maravilha, Deus. Deitado, a Bíblia diz que ele vai jejuar por alguns dias. Olha que coisa. Glória a Deus. Quem pediu para ele jejuar? Ninguém. Jesus não falou para ele jejuar. Se você ler o texto, não está em momento algum Jesus falando: Saulão, fica cego e vai jejuar 10 dias. Não. Ele caiu prostrado, tamanha glória de Jesus. Perde a visão temporariamente. Jesus vai levar ele até lá, mas a Bíblia diz que ele estava sem visão física, porém ele tem a visão ampliada no mundo espiritual, cuja visão que Jesus deu para ele é: vai vir um chamado Ananias, e ele vai orar por você, Saulo. Aí quando Jesus encontra Ananias, chama ele e diz: ô Ananias. Isso aqui é parte de uma mensagem missionária para quem ama missões. Jesus chama ele e diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita e ora para aquele homem que está deitado lá. Orar, eu ir lá, orar. Mas esse aí, transliterando para a linguagem de hoje: o senhor, mas esse aí não é aquele malucão lá, aquele loucão, maloqueiro lá, o chapadão das ideias que matava gente aí. Esse aí não é aquele loucão lá que vivia na biqueira lá, ficava armado direto lá e tal, lá no boteco, no forró, riscando e tal. Esse aí não é aquele lá, não. Eu vou nada. Que isso, vou nada. Aí Jesus olha para Ananias e diz: vai, porque esse aí não é mais o matador, o assassino, o maloqueiro. Vai, porque esse é para mim. Oh, aleluia. Ao mistério do reino. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, selecionei. Era Jesus dizendo: eu não paguei oferta, eu já escolhi Saulo, selecionei dentre os improváveis. Ele é para mim um vaso escolhido, e a partir de agora ele vai sentir, ele vai padecer, ele vai sentir na pele o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. Eu vou usar, e a partir dali entra o Saulo na igreja do primeiro século. Olhe para cá que a gente vai aplicar o texto agora do tema. Após contextualizar a jornada da aparição de Saulo, na sua regeneração para Paulo, ele vai ser inserido na igreja primitiva. Mas ele não vai chegar como bonzão. Ele não vai chegar com um anel de teologia no dedo. Ele não vai chegar com os seus diplomas dizendo: eu sou o Saulo que estudei na faculdade de Gamaliel, batem continência para mim. Não, ele vai chegar agora como Paulo, novo convertido, e que por mais que conhecia das letras e leis, ele agora vai sentar na igreja, primeiro para ser discipulado. Isso aqui já é mais uma lição, e quem tem caneta e gosta de escrever no rodapé da Bíblia, ela vai. Ô irmão, a lição é que ele senta para ser discipulado, deixando claro que eu cheguei aqui e não posso me levantar para ensinar sobre o reino de Deus se eu ainda não fui ensinado acerca de tal assunto. Resumindo, só pode levantar para ensinar quem se assenta para aprender. Oh, glória a Deus. Pastores, com todo respeito, lá no ministério do Belém, os pastores e nós pegamos no pé a safra de pregadores, meninos novos que estão surgindo, é tão grande que se não tomar cuidado, eles ficam à mercê da própria fama e vontade de crescer, de alimentar as suas redes sociais,
que eles não querem mais sentar para aprender com quem tem história para ensinar. Os meninos novos que vêm surgindo não querem ser apacentados, não querem ser discipulados, não querem ser orientados, e é por isso que eles se perdem no caminho. É por isso que a maioria deles cai no meio do caminho, sofrem acidente de percurso, caem, voltam para ser disciplinados, abandonam família, perdem casamentos tão novos, porque não aprenderam o caminho. Saulo senta para aprender na igreja. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele sentado para aprender, Pedro junto com os obreiros, o corpo administrativo da igreja, continuavam pregando e orando, orando e pregando, até que um dia, depois de algum tempo na igreja como membro, daqui a pouco eu entrego o microfone, mas eu vou aplicar essa mensagem. Ele estava como membro, ele não estava como um agregado, congregado que vai de vez em quando. Ele estava como membro de carteirinha, cadastrado. Paulo aparecia no rol de membresia da igreja, ele não era forasteiro. Aleluia! Só o pastor que deu glória, né? Eu sei, irmão, a Bíblia tem verdades que mexem com a gente e que a gente não gosta de ouvir, mas é necessário. A Bíblia é o antídoto para a gente não cometer erros grotescos que está acontecendo. Agora olhe para cá, ele agora vai estar no rol de membro. Até que um dia o pastor, orando junto com os obreiros, o Espírito de Deus. Ô irmão, por isso que eu falei, vou repetir esse trem aqui, só. Deixa eu falar um trem para você aqui. Quem revelou para o pastor da igreja e para os obreiros o corpo administrativo foi o Espírito Santo. Não foi ninguém que ficou indo lá no gabinete do pastor Pedro falando assim: ô pastor, eu tenho um cara para indicar aí que ele é bom. Aleluia. Não teve apadrinhamento não, irmão. Não apareceu o padrinho de Paulo falando assim: ô pastor Pedro, Paulo é top demais, você é doido. A linguagem atual que usa para classificar um obreiro sério, que maneja bem a palavra de Deus. A linguagem é essa: esse cara é top demais. Top o quê? Top de quê? O que ele já fez na obra? Quantos rebanhos ele já apacentou? Quantas almas ele já conseguiu botar dentro da igreja? Quantas vidas arrebentadas no tráfico ele já conseguiu trazer? Quantas pessoas que caíram no pecado e ele conseguiu tratar o caso e trazer de volta que ele fez para ser chamado de top? Top nada, rapaz. O Espírito Santo é que continua revelando para o anjo da igreja. Aí o Espírito Santo vai lá, pastora, visita Pedro e os obreiros e diz assim: apartai para mim Paulo e Barnabé para uma obra. Quem falou foi o Espírito Santo. Não foi o pastor Pedro que falou assim: ô gente, ó, eu não sei vocês não, eu sou mineiro, viu, irmão? Se tiver mineiro aí já pegou a visão. Pedro não chamou os obreiros e falou assim: ô gente, deixa eu falar um trem para vocês aqui. Eu gostei daquele Paulo ali. O que vocês acham de não colocar ele no campo missionário? Que esse cara é desenrolado. Não. Em concordância, o Espírito Santo tomou o corpo administrativo e diz: apartai para mim Paulo e Barnabé, e coloca eles no campo missionário, porque chegou o tempo de Paulo ser usado na minha obra. Aí ele entra no cenário e ele começa a edificar igrejas que estavam passando por situações complicadas. Ele passa para restaurar igrejas que estavam cansadas, sucateadas por causa das falsas doutrinas. Ele implanta a igreja, e o conhecimento que ele já tinha na lei, nas escrituras,
misturado com o discipulado na igreja, com a unção derramada sobre ele, ele agora vai constituir novos obreiros, ele vai formar corpo de obreiros, ele vai levantar novos discípulos. Mas ele tinha maturidade para isso, experiência para isso. E aí a Bíblia diz que Pedro estava feliz porque conseguiu, pela revelação do Espírito Santo, separar 2 homens para o campo missionário. E eles vão na primeira viagem. A primeira viagem é marcada por experiência, porque levaram um menino inexperiente, o João Marcos, o tão famoso Marquinhos. Carinhosamente o João Marcos vai na primeira viagem missionária, e a Bíblia diz que quando os demônios se manifestam, Paulo, cheio da unção, começa a repreender demônios, pregar a mensagem da cruz, o movimento começa a acontecer. Marquinhos, com medo dos demônios, pega o alforje, volta correndo para a igreja de Jerusalém com medo, dizendo: eu não vou ficar aqui não, Barnabé, o negócio tá pegando, o bicho tá pegando, rapaz, você tá doido? Eu nunca vi tanto demônio desse jeito, tá doido, moço? Tô saindo fora. A Bíblia diz, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz que quando ele volta para a igreja, ele permanece sendo discipulado por Pedro. Quando Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem missionária, eles vão passar mais um período na igreja, alimentando-se. Todo pregador precisa sentar para se alimentar ouvindo o teu pastor. Ô irmão, o endereço onde eu congrego é Alameda Glória 705, Ministério do Belém, próximo ao INSS de São Bernardo do Campo. Toda sexta-feira, doutrina, eu estou sentado para ouvir o meu pastor. Viajo bastante, por bondade, viu, irmão? Jesus tem nos dado uma agenda extensa. Parei de pastorear por um tempo. Pastoreamos algumas igrejas no setor de São Bernardo, mas aprove a Deus agora nós estarmos descansando um pouco na nossa sede, e por essa razão nós estamos na itinerância. Mas toda sexta-feira na doutrina eu estou sentado para ouvir o meu pastor pregar. Ele prega e eu fico anotando e recebendo alimento para minha alma, para quando sair para atender as igrejas, eu tenho alimento dentro da minha alma para pregar para quem vai me ouvir. E a Bíblia diz que na segunda viagem missionária acontece um conflito entre Paulo e Barnabé. Lembra disso, irmão? Aqui lá vai, irmão. Não foi divisão por causa de facção. A discussão ministerial que houve entre Paulo e Barnabé não abre janela para me rebeliar e abrir igrejas lutando contra o meu pastor. Foi uma discussão administrativa que gerou crescimento. Presta atenção, o texto diz que quando eles vão viajar pela segunda vez, Barnabé olha para Paulo e diz: ô Paulo, vamos levar o menino de novo? Aí Paulo diz assim: não. Ele é inexperiente, ele é imaturo, não quero levar ele comigo. Não vou levar. Aí Barnabé, tomado de uma compaixão, diz: ó Paulo, que é isso, Paulão? Vamos levar o menino, moço. Esse menino vai render, esse menino é peça boa. Eu estou usando o nosso linguajar, viu, irmão? Era Barnabé dizendo: Paulão, esse menino é peça boa, esse menino ainda vai virar um obreiro bom, moço. Vamos levar ele. Ele correu porque era inexperiente, não tinha bagagem para ver o peso do campo missionário. Aí Paulo diz: não vou levar. Aí a Bíblia diz que depois dessa conversa madura, ô irmão, não teve discussão de baixaria, como alguns querem interpretar o texto de forma errônea, sem exegese hermenêutica, sem pesquisar o texto. Não teve baixaria na conversa de Paulo e Barnabé. Houve uma discussão administrativa, que eles chegaram em uma concordância que é melhor você ir por aqui, Barnabé, e eu sigo por cá. Mas a obra vai crescer. Pode levar Barnabé, pode levar João Marcos aí, Barnabé, porque eu vou seguir por aqui.
E é aqui que entra Silas na história de Paulo. Aí quando eles vão para a segunda viagem, o evangelho continua crescendo. Percebe que não foi divisão de facção, porque senão nenhum e nem outro ia ter resultado bom. Se fosse divisão de facção, se o Satanás tivesse entrado no negócio, ninguém ia crescer em lado nenhum, irmão. Mas o negócio deu certo. Paulo segue pregando, o negócio vai aflorando, o ministério vai crescendo. E por sua vez, a Bíblia diz que Paulo chega uma vez em Corinto. A igreja de Corinto, Paulo não foi o fundador. Ele vai reedificar essa igreja e vai personificá-la ao modo bíblico. Porque quando ele vai começar a tomar nota do que acontecia na interna da igreja de Corintos, a igreja de Corintos atravessava uma crise moral, uma crise ética e moral, espiritual muito grande, de maneira que Paulo escreveu comprovado 3 cartas para a igreja de Corinto. A primeira delas ficou perdida porque trazia consigo um conteúdo combatendo os problemas imorais, sexuais que existiam na igreja. Irmão, o assunto é pesado, meu filho. Ele estava combatendo a imoralidade sexual, muito adultério, muita fornicação, muita prostituição na igreja de Corinto. Aí ele vai escrever uma carta combatendo, dizendo aos irmãos que eles precisavam ser crentes santos. A primeira carta deram um jeito de sumir com ela. Essa carta, tão conhecida como a primeira carta aos Coríntios, ela é a segunda carta que Paulo escreve, a qual os irmãos escolheram o tema. No capítulo de número 16, verso de número 13, Paulo está ratificando aos irmãos, dizendo aos irmãos: nós estamos expostos aos perigos espirituais dessa vida. Nós estamos correndo risco quando nós baixamos a guarda, quando nós deixamos de aplicar a Bíblia, quando nós deixamos de orar a Deus, quando nós deixamos de pregar a Bíblia. Logo os falsos ensinadores vêm, e eles vêm surgindo sorrateiramente, dizendo que está tudo certo, que o que era errado não é mais errado. Eu vou terminar, irmão. Eles vêm surgindo devagarzinho para tirar você da sua essência, dizendo: não, isso aqui não tem problema não, isso aqui não dá nada não, isso aqui é coisa passada. Foram os nossos pais da fé, eles eram duros demais. Acabou, glória, né? Acabou. Uma porta de facilidade começou a se abrir por causa da facilidade da filosofia dos falsos profetas. Por essa razão, Paulo vem combatendo nessa segunda carta, tratando primeiro: nós somos uma família só, um corpo só, falamos a mesma língua, sentimos o mesmo sentimento. Entre nós não pode ter divisão, não pode ter confusão. Entre nós não pode ter esse tipo de problema que há entre vocês. Ele escreve para a igreja de Corinto dizendo: gente, já me foi comunicado pela família de Clói que entre vocês há muita contenda, muito problema. Irmão, quando ele vem pregando, rasgando o verbo, alguns irmãos vão começar a ter aversão a Paulo. Sabe o que vai acontecer? A facção já estava instaurada, né, irmão? A facção já estava instaurada porque eles diziam assim: eu não gosto muito da pregação de Paulo não, que Paulo bate demais. Outros diziam: eu gosto da pregação de Apolo, que Apolo é desenrolado no manto. Se você estudar o ministério de Apolo, Apolo ele é eloquente, ele pregava bem, arrastava o pé. Mas na ocasião que Paulo agora fala para ele, nesse capítulo 16, para ele ir lá na igreja, ele diz: não, Paulo, porque eu sei que lá alguns estão buscando ocasião contra mim. Era o corpo dividido, era já os falsos mestres que estavam dizendo assim: se aquele Apolo vier pregar aquelas pregação dele de arrastar o pé, nós já vamos segurar ele pelo paletó. Aqui não tem mistério não, aqui o que vai predominar é nossa fala. Aí, escuta, o Paulão vai tratar do caso com os irmãos de forma veemente, dizendo: gente, vocês não podem baixar a guarda.
e deixar com que nós vivamos como um corpo faccioso dentro da igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Vou caminhando para a conclusão. Cristo é a cabeça do corpo, e o corpo responde à ordem que a cabeça. Quem dá ordem para a igreja, irmão? Continua sendo Jesus. Através do seu divino Espírito Santo, é Ele que continua regendo a obra. E Paulo estava dizendo, não deixa. Paulo estava dizendo, não deixa esses falsos mestres perverter a fé que vocês têm. Aqui lá vai para os homens de valor. Não deixa com que esses falsos mestres coloquem no meio de vocês a ideia de que todo homem tem o caráter deturbado e caído, porque Deus ainda tem homens com caráter ilibado. Aleluia, aleluia. Deus ainda tem homens honestos na sua obra. Levanta a mão quem crê nisso aqui. Os homens dessa casa, Deus ainda tem homens honestos. Deus ainda tem homens honestos no meio de... Ô irmão, ô irmão, um bando de picareta da fé, de mercenários da fé, de homens enganadores. Deus ainda tem homens de valor que tem o caráter limpo. Obreiros com as mãos limpas. Obreiros com as mãos limpas. Obreiros com caráter limpo. Obreiros que transmitem confiança para a igreja de Deus. Obreiros de valor, que Paulo estava dizendo era, não deixa, gente, não deixa ninguém roubar de vocês a essência que Jesus já colocou. E vocês, como homens de valor, vocês precisam permanecer na fé. Permanecer na fé que há em Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso, Paulo estava mandando um menino jovem, pastor novo. Esse pastor chamado Timóteo foi criado dentro de casa com cuscuz e carne seca pela avó e a mãe. O menino cresceu, mas cresceu robusto. Quando Paulo assume discipular esse menino e fazer dele um obreiro, Paulo empossou ele na igreja de Éfeso. E quando ele vai até a igreja de Corinto, é por isso que Paulo falou, Timóteo está indo aí, viu? Se fosse em outra ocasião ele ia falar, agora vocês vão comer Bíblia, porque Timóteo está chegando aí, vai dar ruim para os falsos profetas. É por isso que quando ele fala, ele orienta, recebe Timóteo aí. Ô irmão, presta atenção no texto, ele fala, recebe Timóteo aí, porque Timóteo não é um falso. Timóteo não é um cara forasteiro, ele milita originalmente na obra de Deus como eu. Então recebe ele aí, recebe ele aí, porque Timóteo vai chegar com a palavra que liberta. Timóteo vai chegar com a palavra que corta para todos os lados, e ele vai pregar sem medo. Ele vai pregar sem medo, dizendo, homens da congregação de Corintos. Aqui eu vou transliterar e vou entregar o microfone, homens do ministério Guacuri. É tempo de desembanhar a espada. Prega a palavra como ela é. Ensina como tem que ensinar mesmo. Não tenha medo de perder ninguém. A palavra não mata ninguém. A palavra faz a obra de Deus se movimentar. O reino cresce, a igreja cresce solidificada, a igreja cresce firmada, a igreja não incha, a igreja cresce pelo poder da palavra dos homens de valor. Vigiai, estais firmes, fortalecei-vos, vigiai. Era ele dizendo, fica atento, vou falar, fica ligeiro, não baixa a guarda, não vacila não, porque se baixar a guarda, o diabo vem e nos derruba.
Vigiai. Fica de pé que eu devolvo o microfone. Vigiai. Estais atentos aí. Vigiai. 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 Fortaleçam. Vigiai, fortaleçam. Vigiai, fiquem fortes. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Eu vou terminar com essa expressão, fica ligeiro, porque nós estamos correndo perigo. Ô irmão, nós estamos correndo risco, mas quando nós vigiamos, fortalecemos, nada nem ninguém vai conseguir nos tirar desse mistério. Eu vou usar desse mistério. Olhe para isso aqui, ó. Segura aqui, pastor Estegão. Segura aqui. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu vou terminar com esse exemplo que você vai entender bem isso aqui. Espírito Santo me conduziu. Olha isso aqui, nós não estamos perto uns dos outros. Olha lá, eles já entenderam, olha lá. Eles já entenderam o mistério. Eu não quero só estar perto do pastor, eu quero estar junto do pastor. Se alguém vier tentar derrubar, aqui ó, ninguém derruba ninguém, irmão. Olha isso aqui. Ninguém derruba ninguém. Segura na mão. Segura na mão de alguém aí, pelo amor de Deus. Isso aqui não é pantomia de pregador não, que eu não tenho costume de fazer isso não, eu sou aceitando. Espírito Santo está estabelecendo um laço de fortaleza entre nós hoje aqui, irmão. O diabo não vai derrubar ninguém entre nós. Não vai ficar ninguém para trás, ninguém vai cair, vai ficar caído. Há uma unção de Deus liberada sobre nós aqui. Há uma graça de Deus que nos fortalece aqui nessa casa. Mitriorracia. Olebarácia, camanturibacia, o remanto queimar. Uribicala séria. Urabacala suriminahai. Há uma graça de Deus sobre os obreiros aqui. Quem está aberto para receber essa graça está sentindo. Eu recebo autorização de Deus para liberar essa fala. Há uma graça de Deus renovadora sobre ministérios aqui. Midiorácia, alabara surimi calamandara séria. Nós não ficaremos só perto uns dos outros. Nós estaremos juntos e militaremos juntos nessa obra que Deus chamou. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente. Era ele dizendo: portai-vos como homens dignos, portai-vos como homens honestos, fiquem na dispensação do Espírito. Vigiai, fiquem firmes, fiquem firmes. A obra é grande, irmão. Deus vai fazer, não é porque somos bons, mas é porque Ele está nos dando autorização para nos posicionarmos hoje aqui. Eu termino orando com você e por você. Pai, no nome de Jesus, há uma graça do Senhor sobre esse lugar. Se tem alguém se sentindo fraco, o Senhor é a nossa força. Se tem alguém se sentindo incapaz, o Senhor nos capacita. Ah, Senhor, mas nesta noite nós oramos porque nós não queremos estar aquém. Nós não queremos estar aqui só perto uns dos outros, queremos estar unidos. O ministério Guacuri, Senhor. Ah, Espírito Santo, onde tiver um cômodo dessa casa,
Que seja extensiva a unção que é derramada hoje aqui. A juventude dessa igreja, os adolescentes, as mulheres, os homens obreiros, ó meu Pai amado, sejam mais uma vez renovados. Elebaraka mandarabakala sura. Urimicalabacala mandarabacala sobe de camandúria. Ebiguiocela bacala mandarabacama churimicandarácia.